Pois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até ao dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor, a Iahve, ao Eterno. Olá, meus amigos e irmãos na fé e visitantes do canal. Que o Eterno siga abençoando a todos. Vamos para mais um estudo intitulado A Festa das Primícias, ou Shavuot, que quer dizer semanas, ou Festa das Semanas. Em hebraico, Bikurim, ou Ha-Bikurim. E inicialmente vamos ler no livro de Levítico, capítulo 23, dos versículos 9 ao 14, onde são mencionadas as ordenanças para essa festa, a festa das primícias, ou Ha-Bikurim. E assim está escrito: E falou o Eterno, o Eu Sou, a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Lembrando que estou lendo na versão de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. E no versículo 11 temos: E ele moverá o molho perante o Eterno, o Senhor, como está traduzido, né? O Eu Sou, o Iahve, para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado, e moverá o sacerdote. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano, em holocausto ao Eterno. E sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Eterno, ao Iahve. E a sua libação de vinho, 1/4 de 1 hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Elohim. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Temos aqui então o Eterno mostrando a festa que era para ser celebrada, a festa das primícias, por estatuto perpétuo. Lógico que existe um significado que vamos falar nesse estudo. O que são primícias, na verdade, e o que significa espiritualmente no contexto do cumprimento dessa festa. Não só no sentido material, de observar, realizar a colheita dos frutos da terra e oferecer as primícias dessas colheitas, que são os dízimos, ao Eterno Criador. Então lembre-se que as primícias também são os dízimos. Lembram de Malaquias capítulo 3, versículo 10, do estudo dos dízimos e das ofertas? Vejam esse estudo na descrição, dízimos e ofertas. Porém, num sentido espiritual, temos coisas a entender e a ver ou receber como revelação, que se cumpre depois do derramar do sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Muitos judeus hoje contam essa festa a partir do dia posterior ao sábado de Pessah, ou sábado da Páscoa. E no versículo 11 temos: E ele moverá o molho perante o Eterno, o Senhor, como está aqui na tradução, para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Que sábado é esse? O sábado depois da Páscoa, ou o primeiro sábado da festa dos pães ázimos? Esse sábado aqui, que o Eterno orienta a contar depois dele, é depois do sábado. A exemplo do dia ou do primeiro dia, quando o Eterno Salvador, já ressuscitado, apareceu a Maria ou Miriam e os seus discípulos. Ali já iniciava a contagem do Homer por 49 dias, sendo que o dia 50 é o dia da festa de Pentecoste, como está no grego, ou dia de jubileu, o qual eles, depois de terem colhido as primícias das colheitas, os primeiros frutos, e oferecido ao Eterno, eles festejavam no dia 50,
dia o qual também os apóstolos receberam o Espírito Santo. Homer, medida de cevada que os hebreus levavam ao tabernáculo de Moisés e também ao templo de Jerusalém, conforme está em Levítico, capítulo 27, versículo 16. Se também alguém santificar ao Senhor, ao Eterno, uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 siclos de prata. As primícias são os primeiros produtos da terra ou do gado. Todas elas são oferecidas ao Eterno em reconhecimento do fato que a terra e todos os seus produtos pertencem a ele. Um exemplo disto é o Abel, filho de Adão, ou de Adão. No capítulo 4 do Gênesis, no versículo 4, onde está escrito: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Eterno, o Yahweh, para Abel e para a sua oferta. Temos aqui um exemplo com Abel, das primícias dos seus rebanhos, ou das suas ovelhas, aqui nesta ocasião. E no livro do Êxodo, capítulo 23, temos nos versículos 14, 15, 16 e 19, para não prolongar muito a leitura, o seguinte: 3 vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe. Porque nele saíste do Egito, ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. Aqui no versículo 16 temos Bicorim, primícias, a festa da cega dos primeiros frutos, Rabicorim, e temos também a festa da colheita, que é a festa já de quase do final do ano, no mês 7, ou no 7º mês. Então temos que no versículo 19, ele dá uma explanação da festa das primícias, dizendo: as primícias, Rabicorim, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Eterno, do Eu Sou, teu Criador, teu Elohim, a casa do Senhor teu Deus, como está aqui na tradução. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Então temos que as primícias são os primeiros frutos das colheitas, ou seja, é aquela 10ª parte que tem que ser dedicada ao Eterno. E temos a referência no livro de Malaquias, capítulo 3. Veja o estudo Dízimos e Ofertas, que está na descrição o link, e terão um entendimento maior. Neste vídeo falarei mais sobre a celebração e o entendimento espiritual desta festa que era celebrada e ainda é celebrada nos dias atuais, porém nem todos celebram e entendem espiritualmente, ou a simbologia do que significa. Por isso esse estudo, porque não adianta tentar cumprir a festa sem entendimento nenhum, pois nosso Mashiach já cumpriu. Então é esse entendimento do cumprimento dela, do que significa espiritualmente, que temos que viver e entender. No versículo 26 do livro de Números, capítulo 28, temos o seguinte: semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias. Semelhantemente ao que? A festa dos pães asmos, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Eterno. Segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. Aqui temos o termo festa das semanas, ou Shavuot. Shavuot é semanas no hebraico, no plural. E no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 4, temos aqui a descrição do que eram as primícias, no sentido literal. E assim está escrito: dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Essas primícias eram a 10ª parte de tudo isto que está descrito aqui. No livro de 2 Crônicas, capítulo 31, no versículo 5,
temos Israel cumprindo e vivendo essa festa. E assim temos escrito: e depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto, e de azeite e de mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Lembrando que o Homer era levado ao templo no primeiro dia do início da contagem dos 49 dias, e também no último dia, no dia 50, quando era celebrada a festa das semanas. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, temos outra descrição sobre as primícias. Honra ao Eterno, ao Yahweh, eu sou. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E no versículo 10, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Vejam que isso aqui é a promessa que o Eterno faz em abençoar aqueles que o honram com suas primícias, os seus dízimos. Assim era na lei, quando existia o templo de Israel, e a Torá era vigente no sentido que ela era escrita em tábuas de pedra ou em rolos. Porém, hoje, sabemos que existe uma Torá, o qual devemos viver seus mandamentos. Porém, essa Torá está viva. É o próprio Mashiach que ressuscitou e escreve os seus mandamentos no nosso coração. E porque não existe mais templo, os dízimos não são mais ofertados em templos de pedra, pois era algo direcionado para aquele templo onde o Eterno tinha determinado que eles fizessem suas ofertas e entregassem suas primícias no templo de Israel. Antes do templo, essas primícias eram feitas ao tabernáculo de Moisés, o tabernáculo que Moisés construiu para o Eterno. Num sentido literal e espiritual, temos o povo de Israel como as próprias primícias. No sentido humano, primícias da terra, ou 10ª parte da terra, para o Eterno Criador, como 10ª parte dos seres humanos. É isso mesmo que estou falando. Para que entendam isto, vejam agora no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 3, onde temos: então Israel era santidade para o Senhor, para o Eterno, para o Yahweh, e era as primícias da sua novidade. Todos os que o devoraram eram tidos por culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor, diz o Eterno, o Yahweh. Estão entendendo? Israel era como as primícias dos seres humanos para o Criador. Por isso temos em Apocalipse capítulo 7, 144 mil, 12 mil de cada tribo, representando Israel como as primícias do nosso Salvador. E no capítulo 14 do livro de Apocalipse, versículo 4, temos a descrição diretamente: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Estão vendo aqui? Primícias dentre os seres humanos. Povo de Israel. Então não limitem o entendimento sobre primícias no contexto de dízimos, porque existe um sentido espiritual que também reflete o literal dentre os seres humanos. Por isso temos também no livro de Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo, Saulo, o Shaul no hebraico, mais conhecido como Saulo, falando o seguinte, no capítulo 8, versículo 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Vejam aqui, que também somos primícias do Espírito, do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. E por que adoção? Porque nos constituiu filhos do Eterno também. E para isso temos que sermos transformados, estando vivos,
depois da ressurreição daqueles que foram salvos. E se morrermos, sermos ressuscitados no dia da primeira ressurreição. Aí teremos essa adoção em corpos físicos, que é a redenção do nosso corpo. E no versículo 16 do mesmo livro de Romanos, no capítulo 11, temos o seguinte: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Estão entendendo? A massa tem que ser santa, o nosso corpo. Todos nós como membros temos que ser santos, porque fazemos parte do corpo do Mashiach, que é a raiz. E se essa raiz é santa, também os ramos o são. E somos nós que somos enxertados na oliveira. E também ainda no livro de Romanos, no capítulo 16, no versículo 5, temos o seguinte: saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está saudando a igreja no sentido de congregação, de alguns irmãos que estavam congregados na casa desses irmãos aqui que viviam na Ásia. E Paulo aqui faz uma referência a Epêneto como primícias, um dos seus amados, primícias da Ásia, porque foi um dos primeiros a se converter ao Mashiach, a Cristo, né? No sentido de ungido, para que todos entendam. E para que entendam aqui, os escolhidos do Salvador, do eterno Criador, que receberam o Mashiach e foram salvos mediante o seu sangue carmesim, o sangue do Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo, que nos purifica de todo pecado, assim está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versículos 20 ao 23. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Então vejam aqui que o nosso amado Salvador, ele é como as primícias dos que dormem, ou seja, porque ele foi o primeiro a ressuscitar e receber um corpo glorificado. Consequentemente, os escolhidos do Salvador são as primícias dele. Como vimos ali o exemplo dos 144 mil, no capítulo 7 e capítulo 14 do livro de Apocalipse. Primícias dele, do nosso amado Salvador. Primícias porque são os primeiros a serem salvos dentre os homens. Ainda no livro de 1 Coríntios, porém agora no capítulo 16, no versículo 15, temos escrito o seguinte: agora vos rogo, irmãos, sabei que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Então vejam aqui, ele exorta ele como primícias, porque ele foi um dos primeiros. E temos aqui que tem se dedicado ao ministério. Estão entendendo as primícias no que diz respeito aos 144 mil do tempo final? Porque eles são os primeiros. E eles se dedicarão ao ministério, independente de religião ou denominação. Por isso temos depois que além dos 144 mil, embora alguns só enxerguem de forma simbólica, porque, na verdade, 144 mil, ele pode ser visto como um número simbólico, mas também literal, porque depois haverá uma grande multidão que não dá para contar. A multidão não dá para contar, mas 144 mil dá para contar, porque são primícias. Assim eram os primeiros frutos da festa de Shavuot, ou os dízimos. Estão entendendo? Embora todos façam parte do povo do Eterno, tanto os 144 mil como a multidão que não dá para contar, do capítulo 7 de Apocalipse. Então vejam que existem coisas distintas
mesmo que o número dos 144 mil represente plenitude. A exemplo dos 400 anos de escravidão do povo de Israel no Egito, o povo hebreu, onde temos aí um ano bíblico de 360 dias. Se você multiplicar um ano bíblico de 360 dias por 400 anos de escravidão, temos aí 144 mil dias, ou seja, um número simbólico representando todo o povo de Israel que estava ali no Egito. Por isso temos aí 144 mil dias representando os 144 mil selados de Apocalipse capítulo 7. 400 anos vezes 360 dias, equivalente ao ano. Então temos 144 mil dias para a escravidão do povo de Israel no Egito. Como o Eterno disse ao seu amigo na fé, Abraham, que é mais conhecido como Abraão, que o seu povo ficaria escravo por 400 anos. Então vejam que ali no Apocalipse capítulo 7 se refere também a primícias, porque o povo de Israel, como vimos ali naquela passagem de Jeremias, também são primícias. E ali temos o Israel verdadeiro, 12 mil de cada tribo, no Apocalipse capítulo 7. Mas prestem atenção, quando diz que são selados 12 mil de cada tribo, não é porque só existem 12 mil de cada tribo, mas muito mais. Existe uma multidão que não dá para contar. É o que vemos depois dos 144 mil. Entenderam? Então, é lícito que exista sim as primícias, embora depois esse grupo cresça e se torne uma multidão que não dá para contar. Porém, é lícito que exista os primeiros, que levem a outros a terem a mesma fé e serem selados. E se torne uma multidão que não dá para contar. Porque quando diz que os primeiros são 12 mil de cada tribo, é porque existem outros que são também das tribos de Israel, porém não são dos primeiros. Estão entendendo? Então vejam que existe uma distinção. Porque se são 12 mil de cada tribo, é porque existem mais membros das 12 tribos de Israel. Mais que 12 mil de cada tribo. Porém, as primícias são 12 mil de cada tribo, compondo 144 mil dos verdadeiros israelitas. Agora vamos ver sem a distinção dos 144 mil, os primeiros, com a multidão que não dá para contar. Vamos ver todos agora juntos, de uma forma simbólica, como primícias. E no livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 18 está escrito: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Estão vendo? Das criaturas humanas, dentre os seres humanos. Aqueles que são redimidos no sangue do Cordeiro são como primícias para ele, para o eterno Criador, para o nosso eterno Salvador. Porém, existe uma distinção, embora simbolicamente todos redimidos e lavados no sangue do Cordeiro sejam primícias dentre todos os homens para o Criador. Então, saibam dosar cada elemento, cada descrição, porque existe distinção sim entre elas, embora também exista simbologia. O que acontece é que muitos tentam limitar as coisas do Eterno nas Sagradas Escrituras, achando que é só uma coisa, ou só tem um significado, quando às vezes possui duplo significado, ou a visão é macro, muito maior do que a visão micro, pequena, que a maioria interpreta. Então temos no sentido espiritual que nós somos primícias. E já na nova aliança, podemos sim oferecer nossas primícias, frutos que fazemos na obra do Salvador, na obra da fé que cremos, porque o justo viverá da fé, porém a fé sem obras é morta.
Não a obra no sentido de trabalhar para nós mesmos, mas para o nosso Criador, para a nossa salvação, em pró da salvação de outros também. Não que seremos salvos pelas nossas obras ou por nosso mérito, mas que façamos isso em perseverança, pois o que perseverar até o fim, este será salvo. É o que está escrito. Então são esses frutos da fé, porque o justo viverá da fé. Esses frutos da fé também são como primícias e devem ser oferecidas ao Eterno Criador, espiritualmente. As almas que você traz a palavra, as almas que conhecem a Cristo através da sua vida, as almas que passam a ser alimentadas pela palavra do Eterno através da sua vida, ou que você contribuiu de alguma forma, essas obras são como frutos ou primícias espirituais que você deve oferecer ao Eterno Criador, ao nosso Salvador, e não para si mesmo, mas para o Criador. Então entendam que não é somente a sua renda, o que você conquistou durante todos esses anos, ou durante todo o ano, que são as suas primícias. Me refiro no sentido literal das suas finanças. Não, mas devem ser tudo que você faça para o Criador, usando também do que o Eterno te deu, seja para a obra do Criador ou mesmo para ajudar os órfãos e viúvas ou os irmãos necessitados da fé. Irmãos na fé que necessitem de ajuda financeira no que diz respeito a alimentos e roupas. Lembrando que suas primícias devem ser dadas ao Criador na obra da fé no Messias, na fé do Messias Salvador, nosso Redentor. Lembrando que no sentido espiritual e também literal, vocês também são primícias, humanamente falando, para o Criador. Primícias porque são os primeiros a crerem no Salvador, até chegar o momento em que haverá uma multidão que não dá para contar. Para não prolongar mais esse estudo, eu vou falar sobre o dia da festa de Pentecoste no próximo vídeo. E que o Eterno abençoe a todos.